De hoje eu vim falar sobre esse livro, que é A Escrita como Faca e Outros Textos, da Annie Ernaux. A Annie, ela traz na sua escrita muitas questões autobiográficas. A escrita dela é muito biográfica. E justamente nesse livro ela traz algumas questões que perpassam a sua escrita. Quem já leu algum livro dela tem essa curiosidade de compreender melhor a forma como ela escreveu os livros dela, a forma como ela se inspirou na sua própria vida para criar a sua escrita. É até um estilo de escrita diferente assim do que a gente vê normalmente, e é muito interessante. Eu tenho usado a Anne como uma das escritoras referências para o meu TCC, que basicamente é sobre as mulheres que se escrevem na sua própria escrita. E aí tem um trecho legal aqui, que aí ela traz, né, que ela escreve sobre a experiência dela, que na verdade é uma experiência que, por ser íntima, traz uma questão de universal. Ao contar as experiências dela nos seus livros, ela traz de uma história que não é muitas vezes contada. No caso, nos livros dela, ela traz muitas questões de classe social, dos camponeses não se sentirem à vontade com sua própria língua, né? Tentando, assim, uma classe social mais baixa, tentando o tempo inteiro copiar uma classe social mais alta e tendo vergonha de sua própria cultura, que é uma coisa que a gente consegue compreender em outros ambientes que não sejam ali igual da Anne na França, né? Porque ela vem ali da França, ela morava ali na região da Normandia, mas isso perpassa por outros contextos, entendeu? É uma coisa que a gente consegue fazer paralelos para a nossa cultura brasileira e para diversas outras culturas, porque realmente é uma questão de uma cópia do elitismo e uma desvalorização da cultura popular, da linguagem popular e tudo mais. E foi isso justamente que me atraiu muito na escrita da Anne. Eu vou falar sobre O Lugar aqui, que é um dos livros dela. Foi o primeiro livro que eu li, não, na verdade eu não li, né? Eu escutei o audiobook e eu gostei muito desse livro, muito, muito mesmo. E eu vou falar sobre ele aqui no canal. Eu estive um pouquinho distante do canal, porque eu estava com muita dor de garganta, agora está recuperando. E esse foi um dos livros que eu li nesse tempo. Essa edição, né, da editora Fósforo é muito bonita, ela tem uma textura, não sei se dá para ver, mas a capa é toda texturizada, é uma capa muito bonitinha, e assim, toda colorida, né? E todos os livros da Anne por essa editora tem essa textura e tem essas cores fortes, e vem um marcador de texto também. Eu achei muito bonitinho. Muito bonita essa edição. Aí aqui tem as informações do livro, nome, autora, número de páginas, tradutora. Eu marquei bastante desse livro, porque realmente quero usar ele bastante no meu TCC. E esse livro já começa aqui com a conferência da Anne no conferência do que ela ganhou. Esse texto começa com o título Vingar Minha Raça. E já abre com chave de ouro esse livro, que é justamente que ela traz essa conferência que essa frase, né, Vingar Minha Raça, foi escrita há 60 anos em meu diário pessoal. Vou escrever para vingar minha raça. E aí, mais tarde, aqui ao longo da conferência, ela diz que começou a repensar isso para não ser apenas vingar a sua raça, mas vingar o seu sexo também. E aí, nesse caso, ela traz muito da família dela, da realidade dela, e de muitas questões que perpassaram a criação dela, muitas questões que vão além ali do que ela viveu e passam a ser uma questão cultural,
escrita um pouco sociológica, assim. Tem até esse termo para a escrita da Anne, porque é uma escrita que traz realmente uma escrita política, sabe? É uma escrita que você consegue realmente se aprofundar em questões mais profundas. Não é apenas a história de uma mulher, entendeu? É a história de uma mulher ali passando por ela se diz transfuga de classe, né? Porque ela saiu de uma classe social baixa e aí ela conseguiu se tornar professora, professora formada em letras, né? E aí ela fala sobre essa sensação estranha de mudar de classe social, sair ali da pobreza em que ela estava e se tornar, de certa forma, burguesa. E aí ela traz muitas questões sobre isso e eu acho muito interessante. Eu fiz várias marcações nesse livro, várias mesmo. Eu acho que é um livro bem bacana, assim, para quem quer conhecer melhor a escrita dela. E é tanta coisa, gente. Eu vou trazer outra frase aqui da página 76 e vou ler para vocês. Escrever era o que eu conseguia fazer de melhor como ato político. Escrever é, na minha opinião, uma atividade política, isto é, que pode contribuir com o desvelamento e a transformação do mundo, ou ao contrário, reafirmar a ordem social, moral existente. Então, a escrita dela traz muito isso. É uma escrita realmente política. E a escrita, pelo menos assim, de O Lugar, né, que foi o que eu ouvi, o audiobook, foi fantástico. Assim, a escrita dela é aquela escrita que você começa e você não consegue parar, realmente maravilhosa. Eu quero ler O Lugar também, porque eu acho que só o audiolivro não foi suficiente, eu tenho que ler realmente. Mas eu vou falar de O Lugar em outro vídeo. Então, por hoje era isso. Queria falar sobre esse livro. Ele é um pouco cansativo ao longo do tempo, porque são várias. Tem uma entrevista, tem a conferência, né? Da premiação dela, depois tem entrevistas, tem entrevista, né? Depois tem outras palestras que ela deu, tem trechos do diário dela e tudo mais, e acaba ficando chato do meio para frente. Mas essa parte inicial, eu acho que assim vale totalmente a pena. Eu dei uma enroladinha para ler esse livro um pouquinho, porque eu achei que foi ficando um pouco cansativo esse formato de não é muito um formato que eu gosto de ler. Mas por ser a Anne, assim, por falar da escrita dela, já vale totalmente a pena. E com certeza eu vou utilizar muito do que eu aprendi aqui no meu TCC, na escrita do meu TCC. É isso, muito obrigada por assistirem até aqui. Se você gostou desse vídeo, se você quer ler essa autora, comenta aqui nos comentários qual livro que você quer ler, se você já conhecia, se você não conhecia. E é isso. Tchau!